Meus amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar sobre essa piada pronta, pessoal, exatamente, chamada Brexit. A que ponto chegamos, onde o povo define uma coisa e os poderosos enrolam, 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 até, obviamente, fazer exatamente o contrário do que o povo decidiu, meus amigos, exato. Aí para os jovens, coraçõezinhos sonhadores, cheios de ideais, que democracia é essa, pessoal? Exatamente, como que pode? Nem estamos falando do Brasil, nem estamos falando da América Latina, nem estamos falando ali dos países subdesenvolvidos, africanos, asiáticos, não, pessoal. Estamos falando do Reino Unido, né? Um dos lugares aí mais desenvolvidos, mais civilizados, com uma educação extremamente avançada. Como que uma coisa dessa pode estar acontecendo por ali? Tá certo, pessoal? Então, esse é o nosso principal, né, assunto no dia de hoje. E fiquem ligados aí, temos muitas outras informações sobre essa crise aí que já está a todo vapor, só não estourou nas bolsas de valores, mas diversos índices muito importantes aí no underground explodiram e vamos falar muito sobre isso hoje também. Novamente o ouro, que mesmo com tudo isso subiu um pouquinho, os yields que estão aí com spread, um dos maiores aí da história da humanidade, vamos falar sobre isso também. Então, antes de mais nada, falarmos aí, como sempre, na nossa comunidade. Novamente, estávamos com uma fila enorme, estamos exterminando essa fila, incluindo muitas pessoas por dia aí na nossa comunidade. Então, mandem um e-mail, tenham um pouquinho de paciência, pois realmente somos apenas 3 aqui, né? Nosso querido canalzinho aqui, nossa equipe, na verdade, né? Então tenham paciência. E aí, novamente, né, olhem este videozinho aí muito legal, fizemos ali dia 25 de agosto, mostrando aí, né, a Operação Sniper e a famosa Operação Rebote também aí, como aproveitar o rebote, né? Vamos falar sobre isso também, com um gráficozinho aí muito especial, que logo depois de uma grande queda vem realmente uma grande subida, e essa é uma estratégia fundamental, pessoal, fundamental para quando realmente estourar os índices, a gente vai ganhar bastante dinheiro no put, e quando for caindo a gente vai se posicionando cada vez mais, e quando tiver esse efeito rebote vamos ganhar 2 vezes, né? Tanto no put quanto no rebote. Calma, quem não sabe nada, eu não conheço nada de bolsa de valores, não precisa, pessoal, não precisa. O bacana desse canalzinho é exatamente isso. Levamos aí muita informação gratuita a todos, mas temos ali o nosso canalzinho no Patreon exatamente para essas questões mais complexas, justamente para todos estudarem, né, antes de entrar e não enfiar os pés pelas mãos aí, fazerem essas operações aware aí, né, sabendo exatamente os riscos que estão passando e saber investir direitinho aí conforme nossas, né, recomendações. Acertou, pessoal? Então, e, né, sempre finalzinho do vídeo aí, vejam, né, estamos tirando aí nossas figuras, né, das senhoras fortuna e fartura, exatamente vamos falar sobre isso, né, a que ponto ainda chega a ignorância do pessoal, mesmo aí sendo um canal de finanças, né, um canal onde as pessoas deveriam ter um pouco mais de estudo. Como pode, pessoal, como pode ainda existir tanta ignorância, tanta ignorância? Vamos falar sobre isso, mas apenas ali no finalzinho, tá certo, pessoal? No finalzinho. Então, só para começar, né, o nosso querido vídeo do dia aí, olhem, estas informações são realmente impressionantes, né? Olhem as bolsas aí como foram no dia de hoje. Na verdade, estamos fazendo aí na madrugada do dia 5, 2 horinhas da manhã, mas estamos nos referindo ao dia 4, né? 4 de setembro de 2019. Como pode, depois de toda aquela queda que teve, olha só, o país que mais teve alta, pasmem, né? É a China? Não. Estados Unidos? Não. É a Argentina, pessoal. Ai, como eu amo Bolsa de Valores, meu pai, né? As bases ali, o histórico é inexorável, Mr. Anderson, inexorável. Então, como pode a Argentina dar quase 7% depois de todo o drama, todo o terror que tem se instalado no país, as empresas derretendo? Como pode isso, pessoal? Como pode?
Então trouxemos isso aí exatamente. Que bom, gente, que bom quem está vendo o vídeo aí está participando da história, meus amigos. Como que a gente poderia falar sobre isso se não tivesse aí um caso prático, né, da Argentina? Se eu falasse isso aqui, Morfeuzinho falasse isso, ninguém acreditaria, né? Ninguém acreditaria. Num dia aí, num dia anterior, a Argentina caiu 11%. E hoje, né, como pode subir 7%? Como pode as bases econômicas, né, os fundamentos mudarem tanto de um dia para o outro? Não mudam, pessoal, não mudam, são as mesmas bases, mas esse é o famoso efeito rebote. Então, só para explicar mais um pouquinho essa questão, novamente aí, né, o nosso vídeo aí no Patreon explica muito melhor essa questão, mas é exatamente isso. Estamos apenas aproveitando aí que ocorreu isso de um dia para o outro, para realmente dizer aí que não somos malucos, pessoal. Essas coisas realmente acontecem no mercado. Então é exatamente isso que a gente vai fazer, né? Então, quando tiver aquela crise profunda, como está tendo na Argentina ali, nós vamos fazer exatamente essas operações, né? Então já estaremos comprados aí no put. Então, a primeira grande queda, já vamos ganhar aí um bom capital de 100, 200, 300 reais investido, conseguimos tirar 10, 20, 30 mil, depende da queda. E novamente, quando for caindo, cada vez que cair, a gente vai lá e vai comprar um pozinho de call, um pozinho de call, um pozinho de call, para quando ter esse efeito rebote, ganharmos novamente, né? Então, em pouquíssimos dias aí, conseguiremos realmente um retorno muito bom, para, né, quem sabe já começar a investir até mesmo em ações, pessoal, exatamente, olha que loucura, sempre nadando contra o mercado, contra a mídia, contra todos. Então, quando os preços das ações aí começarem novamente a cair, vamos comprar, né, tudo que pudermos aí, assim como o Warren Buffett, assistam aí o vídeo onde os ricos estão investindo dinheiro, assim como os grandes poderosos aí estão cheios de dinheiro em caixa, só esperando a grande tragédia ocorrer para comprar tudo a preço de banana, exato. Aí daqui a 10 anos, 12 anos, novamente eles vão lá, a bolsa vai estar explodindo e eles vão ganhar muito dinheiro, tá certo, meus amigos? Então, a nossa ideia do Patreon, mais uma vez, aí para as pessoas entenderem, não é uma operação específica, né? Não é ganhar um dinheiro em um único momento ali, como vários canais prometem, muito pelo contrário, né? A gente sempre se posicionar na economia de forma coerente, fundamentalista ao longo dos anos, para ter o famoso índice Warren Buffett, né, que é no mínimo ali 30% ao ano, e no ano que não tem, 2, 3 anos não tem, estourar, né, 200% no ano que tiver, exatamente porque a gente está se posicionando, tá certo, meus amigos? Então, tínhamos realmente que mostrar isso, é um fenômeno aí extraordinário, pessoal, exatamente, extraordinário. Então vamos começar aí com os índices do dia. Hoje realmente foi um dia aí 4/9, né? Aquela coisa maravilhosa, todo mundo, uau, o mundo se livrou de todas as mazelas, né? Olhem aí o Ibovespa 1,5%, a Nasdaq 1,30%, mesmo todas as empresas ali de tecnologia dando prejuízo, tudo maravilhoso. O dólar, olha só, né, quase 2%, sempre dizendo aquilo que a gente fala, como os governos e a mídia conseguem realmente controlar o câmbio, muito swap sendo feito aí o tempo todo, e é realmente o que a gente sempre fala, maravilhoso, né, uma coisa realmente linda. Então, olhem aí o gráfico, né, do dólar mesmo, teve uma boa queda hoje, incrível aí com toda essa empolgação. O Ibovespa, né, subiu bastante aí também, 1,5%. Olha que coisa linda. E o dólar, o ouro, né? O ouro, mais uma vez, subiu, por incrível que pareça. Nesse gráfico especificamente, ele está um pouquinho de queda, porque estamos fazendo aí na madrugada, então na madrugada está caindo um pouco. Mas, novamente, muito interessante, com toda a felicidade, com tudo maravilhoso, o ouro ainda teve um espacinho aí para subir no dia 4 de setembro. Tá certo? Então é isso. Mais uma vez estamos aí posicionando todos e vamos falar aí sobre o nosso tema principal, que é o Brexit, né, pessoal? Então, ontem fizemos aí uma previsão assombrosa, né? Já falamos aqui que vamos trocar o nome, não vai ser mais canal do Morfeu, né? Ali no WhatsApp que nós temos, vai começar a se chamar canal do Oráculo, né? Porque sempre que a gente fala alguma coisa, acaba acontecendo aí, né? Então, tivemos essa conversa ontem já, falamos, né, que os poderosos aí não aceitaram o Brexit de jeito nenhum, que realmente a ideia de todos, né, é fazer algo cada vez mais centralizado, um poder centralizado, uma questão econômica mais centralizada, longe de nós aí várias teorias, né, conspiratórias aí que existem, não vamos entrar nessa questão se concordamos ou não e com qual concordamos,
mas é óbvio, né, que realmente está indo nessa direção, a União Europeia foi nessa direção, os grandes blocos, né, vão todos nessa direção, exatamente para formar uma grande aliança ocidental e acabar sugando aí a Rússia e a China, né? E apesar da Rússia não aceitar de forma alguma essa união, a Rússia já tem um poder, né, econômico muito menor do que teve ali na época da Guerra Fria, e a China, né, entrou e realmente tomou essa dianteira, e hoje é sem dúvida alguma grande vilã, grande inimiga, né, do Ocidente, dos Estados Unidos, da OTAN, é a China, né? Então, sempre indo nessa direção de realmente unir o maior possível, né, o maior número de empresas, de políticos possíveis no Ocidente para combater esse grande poder da China. E aí a gente vê, né, essas guerras cambiais, ninguém entende nada, guerra comercial é exatamente nesse sentido, né? Então, de forma alguma, né, os grandes poderosos aí que dominam tudo aceitariam que o Reino Unido saísse da União Europeia. Isso seria uma enorme derrota e uma vitória ali, né, dos seus inimigos, da China e da Rússia. Então aí trabalharam incessantemente para isso dar errado, né? Olha só, pessoal, Boris Johnson, aí, o primeiro-ministro, foi eleito, né? Exatamente com essa premissa, ninguém consegue fazer nada aqui, então eu vou fazer, né? Se não tiver acordo, eu dou um golpe ali de martelo e saio na mesma hora. Não tem como, eu vou fazer isso, tal, tal. Que maravilha, né? O cara entrou para fazer isso e olha aí, né? Tomou uma derrota aí horrorosa, horrorosa. Foi lá ontem, né? Fez aquela papagaiada toda, pediu para nossa querida Rainha Elizabeth assinar lá um termo para fechar o Congresso enquanto isso não é decidido, e não adiantou absolutamente nada, né? Mesmo os conservadores aí sendo a maioria, misteriosamente eles perderam o mais importante, né? Que é exatamente a questão que o Brexit ocorreria mesmo sem acordo, mas não foi possível graças a esse ardiloso plano, podemos falar dessa forma, né? Então, novamente pegamos aí algumas matérias e falamos de forma super reduzida, exatamente para passar aí o material e o conceito mais importante para todos, porque o tempo, né, de todos são escassos. Então, vendo essa matéria aí, ele diz lá claramente, né, Parlamento do Reino Unido aprova a lei que impede Brexit sem acordo. Com o resultado, o primeiro-ministro Boris Johnson colocou uma moção que pede por uma eleição geral antecipada. Então isso é fundamental da gente entender também, né, pessoal? Já saiu ali a Theresa May, já saiu ali o James Cameron, né? Como funciona isso, né, pessoal? Não é que nem no Brasil aqui, né, que o presidente está morto ali no poder e ele fica ali, não sai, tem que ter impeachment, aquele inferno todo. Lá não, né? Isso realmente lá é muito melhor. Se o primeiro-ministro não tem mais poder de fazer as coisas, ele já quer realmente chamar uma nova eleição e sair, porque ele prefere sair a congelar o país, né? Olha que diferença disso para nós, onde a gente viu ali principalmente, né, o impeachment da Dilma Rousseff. Novamente, gente, nem sem entrar em, né, em golpe aí, nada dessas coisas, Deus que nos livre, né, de entrar em conceitos como esse. Mas, né, era óbvio ali que a Dilma Rousseff não tinha mais mobilidade alguma política no próprio Congresso, ficaria o país aí realmente paralisado, e ela preferiu realmente ficar paralisado e não sair de jeito nenhum para não perder aquele poder antigo do PT, do PSDB, né? Irmãos gêmeos siameses que estavam ali no poder há 30 anos, e aí aconteceu tudo o que aconteceu com o Brasil, né? Então lá é diferente, ele realmente tomou esse apavoro horroroso aí, e ele já quer ir embora, então realmente se o que eu quero, né, não vai ser votado, eu acho melhor que eu saia, né? Realmente muito bom isso em relação a nós. Então só entendendo aí a matériazinha, né, em sua agenda, em sua segunda grande derrota em menos de 24 horas, o primeiro-ministro Boris Johnson viu o parlamento do Reino Unido aprovar em segundo turno por 327 votos a 299 a lei que impede um Brexit, ou seja, né, saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. Desde que assumiu o cargo no mês passado, Johnson deixou claro diversas vezes que o Brexit ocorreria em 31 de outubro, com ou sem acordo. Ele afirma que não irá pedir o adiamento do prazo e, por isso, logo que o resultado foi anunciado, ele colocou uma moção para novas eleições gerais. O problema é que, apesar de decidir por impedir um Brexit sem acordo, o parlamento também não apoia a antecipação da eleição para meados de outubro. Na tarde de ontem, Johnson perdeu a maioria do parlamento e foi derrotado na votação de uma moção que caminhou para o pleito de hoje sobre a lei. Né? Então,
é exatamente isso aí que a gente falou, foi uma derrota horrorosa, né? Como que pode eles têm aí a maioria e mesmo assim eles perdem, né? Então é a mesma coisa que o que a gente comentou ali, né, no nosso áudiozinho aftermarket que a gente tem na nossa comunidade VIP. É a mesma coisa, né, que vocês pensarem aqui, né? Vamos votar ali. Um exemplo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não vamos entrar aí no mérito, mais uma vez, se a gente apoia ou não, né? Mas vamos pensar ali, vamos votar as pessoas poderem importar armas ali, né? Maravilha, maravilha. Então, óbvio que tem ali uma maioria esmagadora do PSL, vamos pensar dessa forma, né? Não sei se tem, só um exemplo novamente, para as pessoas aí, né, com fogos no coração aí, né, com paixões calma, né? É só um exemplo. Então vamos pensar ali que o PSL tem ampla maioria, dá para votar tranquilamente, né, no porte de arma. E aí, misteriosamente, na calada da noite, 30, 40 deputados mudam, né, do PSL para o PSOL, né, para o PT. Então você tem ali militares, né, bancada ruralista, que é totalmente a favor ao porte de armas. Eles misteriosamente, na calada da noite, eles passam ali para o lado do PT, do PSOL, né, aquele pessoal ali mais progressista. Como pode, né, pessoal? O que será que move aí essas pessoas que foram eleitas, né, exatamente para dar seguimento no Brexit, e aí do nada eles mudam de opinião e aí o Brexit é realmente interrompido, né? Então esse foi um dos motivos, né, que levaram aí essa felicidade toda na bolsa de hoje. Nós com certeza já tínhamos dito isso ontem, com certeza ia ocorrer aí um mistério da natureza, e isso seria, né, vetado. Então, mais uma vez, gente, para quem acredita aí na economia, né, temos o nosso primeiro videozinho ali no Patreon, né, o mundo é uma piada, falamos exatamente sobre isso, o povo não tem conhecimento de nada, né, então com absurdos como esse, com certeza deve estar rolando lá um Big Brother, né, um reality show muito interessante ali no Reino Unido, nesses dias que fazem com que o povo se preocupe mais com o Big Brother, né, do que exatamente se o Reino Unido vai sair ou não da União Europeia, pessoal, tá certo? Se vai ou não ocorrer realmente o Brexit, com ou sem acordo. Então isso é mais um alerta mesmo, né, pessoal, para a gente entender como o mundo funciona, e isso com certeza sempre direciona aí os nossos eventos, tá certo? Então, Morfeu, você acha que vai ter uma virada aí, cara, né? Porque, pô, se rolar esse Brexit, eu acho que o mundo vai melhorar, né? Estamos muito longe disso, pessoal, estamos muito longe disso. Nossas bases econômicas são fortíssimas, aí o ouro, né, os yields. Então aí vamos sair aí um pouco do mainstream, vamos entrar aí no underground, né? Mais uma vez trazendo ali gráficos muito interessantes do nosso querido amigo Jesser, vou deixar aí na descrição, sigam ele ali porque ele é um cara muito bacana, ele foi gestor aí de grandes fundos Bear Stearns, fundos norte-americanos, e hoje ele realmente se dedica aí a tirar as máscaras aí do mercado, ele é um cara muito bacana. Ele lembra um pouco o Brad Pitt, né, naquele filme da Grande Aposta, né, que é um cara meio isoladão assim, porque já venceu, já tem muito dinheiro, já realmente ficou muito rico, e hoje ele trabalha realmente nesse intuito de desmascarar, pessoal, o mercado aí, né, que ele ganhou tanto dinheiro, ele trabalha exatamente contra esse mercado. Então, indo mais uma vez, né, pessoal, na direção aí desses dedos duros, a gente sempre tem que olhar aí para os câmbios quando não estão sendo controlados, para os metais e fundamentalmente para os yields, né? Então a gente trouxe aí para vocês, olha só, né? O spread aí de 2 anos e 10 anos dos tesouros, né, norte-americanos aí, dos títulos de tesouro norte-americano. Então, quando entramos ali numa zona, né, nesse momento, que só realmente tem comparação com os últimos anos que tivemos crise aí, né? Então, na década de 90, no começo de 2000, com a explosão das bolhas aí do .com, e finalmente ali em 2008, né, com o subprime, nós estamos entrando exatamente nesta zona, pessoal, a diferença, então, de valores, né, dos tesouros americanos com vencimento de 2 a 10 anos, né? Então, mais um grande motivo aí para a gente entender o que está ocorrendo. Temos também aí, ó, mais uma vez, não só, né, os valores aí dos yields que a gente sempre fala, mas comparação com outros índices também. Então temos aí, né, os dividendos do S&P 500, que são as maiores empresas norte-americanas, tendo uma previsão aí de 12 meses à frente, versus, né, os títulos ali norte-americanos de 30 anos. Mais uma vez, ó, sempre que os dois se cruzam ali, tem realmente uma crise. Quando os dois entraram profundamente um no outro, foi ali em 2009, 2008, com a terrível crise do subprime, né? Então, estamos novamente entrando em 2016, olha aí, né, como a gente vem falando, as bases já estão sendo violadas há muito tempo,
Então em 2016 ele começou a entrar, foi revertido aí com tudo que é quantitative easing, coisa realmente que foram adulterados. Aí, claro que sempre tem gente, né? Mas Morfeu, eles não podem fazer a mesma coisa? Pode, não tem problema. E quanto mais eles inflarem, mais longe vai explodir, né? Quando realmente essa bolha enorme aí for para o beleléu, tá certo, meus amigos? Então, vamos ficar muito ligados nesse tipo de informação, é isso realmente que nos mostra a real situação do mundo, né? Então, como nunca aí os investidores com medo do presente, pensando no futuro, né, ter um retorno maior no futuro do que no presente, o que é algo realmente, na verdade, o contrário, né? Ter um retorno menor, né, no futuro do que no presente. Então, você está realmente jogando lá para frente, né, as possibilidades, o que mostra uma descrença enorme, né, de todos os players aí no mercado. A gente já falou muito sobre isso, e é exatamente isso que ocorre, tá certo? Então, sempre pensando, não vamos nos fixar no dia, nas bolsas do dia, na mídia, vamos nos fixar nesses instrumentos aí que realmente demonstram, né, a saúde das finanças mundiais. Tá certo, pessoal? Então, era isso aí, nossa mensagem de hoje era essa. E para finalizar aí, nós vamos mostrar, né, essa nossa dicasinha de fartura, como sempre, que tudo está uma coisa ligada na outra. E viemos aqui exatamente falar sobre isso, né, pessoal? Nós mostrávamos ali as figuras, né, das deusas da fartura, da fortuna, e muitas pessoas ficaram bravas com isso. Olha só o tamanho da ignorância que nós ainda vivemos, pessoal. É lógico que nós aqui do canal não temos nenhum altarzinho de deusas. Nós colocamos isso aí exatamente para provocar, né, essa ira aí intestinal, praticamente, que ocorreu aí, né, imprevisível, né, exatamente para isso, para ver como as pessoas, é um canal de finanças, né, então quem segue aí tem um conhecimento maior, tem um discernimento maior, e mesmo assim confundiram dessa forma, né, pessoal? Pessoal, é lógico que eu quero um símbolo, né, ninguém aqui cultua deuses antigos, nada disso, mesmo porque a gente nem acredita nesse tipo de coisa, era um símbolo, né, meus amigos, mas não tem jeito mesmo, as pessoas ainda, né, não entendem como a importância do símbolo para a sociedade, como é importante a gente saber quais símbolos estão por trás de que movimentos, né? Então, infelizmente é uma grande tristeza, mas vamos fazer aí, estamos pensando em criar um canalzinho só sobre isso, para abordar bem essas questões. Realmente, aqui não é, né, o lugar para isso, mas a gente trouxe essa questão só para a gente sempre reforçar mais o que a gente fala. Não adianta, né, a gente ficar só com foco em finanças, a gente tem que ler aí muita filosofia, as origens do canal foi essa, né? A gente fazendo ali as resenhas dos principais clássicos, Dom Quixote, Ilíada, tem tanta coisa maravilhosa aí que a gente fez, histórias aí de Hesíodo, né? Que livro maravilhoso, meu Deus, que livro maravilhoso. Então, se a gente não tiver esse conhecimento, pessoal, de história, de humanidade, de filosofia, o que adianta a gente estudar finanças, né, gente? Nada, né? Nada. Nenhum caderno de finanças, nenhum pensador antigo, gente, ia falar isso que a gente falou do Brexit, né? Como será que a gente chegou nessa conclusão e previu esse movimento, né? Exatamente porque a gente tem esse conhecimento, a gente estudou muita filosofia, muita história, como que as coisas funcionam, né? Se você não tem essa base, não adianta, a gente não vai tomar boas decisões financeiras, porque as finanças são sempre, né, um reflexo aí da política e vice-versa. Então, se você não tiver esse conhecimento mais profundo, você nunca vai ser um bom investidor, né? Você nunca vai conseguir realmente acertar o que precisa para mudar de plataforma, de patamar financeiro mesmo, para proteger o seu patrimônio, para proteger a sua família. Então, pessoal, vamos sair desses casulos aí ideológicos, né? Vamos estudar bastante, vamos entender como funcionavam as coisas antigamente para entender o nosso presente, né? Só quem entende o passado consegue entender o futuro e o presente, meus amigos. Então, essa é a nossa dicasinha de fartura. Estudem, 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 né? Não só finanças, mas os filósofos, a história e fundamentalmente aí as sociedades. Tá certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Mais uma vez, mandem aí, entrem na nossa comunidade. A comunidade está sensacional, cada dia entrando uma avalanche de pessoas aí. Entrem no nosso Patreon quem quiser. Nosso Patreon, o intuito dele é que a gente faça aí uma administração do dinheiro, de investimentos para sempre, né? Não é uma coisa específica, é realmente para sempre, vale muito a pena, é um investimento pequeno, perto de tudo aquilo que a gente pode ter. Curtam o canal, cliquem no sininho, curtam esse vídeo também que é muito importante, dá um up aí pra galera. Um grande abraço!